Glória a Deus. Estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações nesta manhã. Meu amigo, a obediência é muito bom mesmo. Gostei muito da sua atitude, através da palavra de Deus. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a trombeta soará, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, e nós seremos transformados. Primeiro Tessalonicenses, nas cartas paulinas, no capítulo 4, versículo 6, 16, aliás, e o 17, que diz assim, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A palavra de Deus nos mostra o que seria da humanidade se não fosse a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela, você que está aí na sua casa, de qual maneira que você está. Eu chamo a atenção da sua pessoa com a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, quando no Velho Testamento, quando o servo do Senhor se levantava para ler as Escrituras, a palavra de Deus nos diz dessa maneira, aleluia, que todos se levantavam e dizia amém. A única palavra que eles diziam, amém, amém, ou quer dizer, assim seja, assim seja. A palavra de Deus nos diz, quando a trombeta naquela época era tocado, uns é para a festa e outros é para ter o encontro de Deus, o juiz de Deus para aqueles povos. Dependendo dos toques, dependendo do toque da trombeta, tinha um significativo. Quando a palavra de Deus nos revela dessa maneira, quando aquele toque de juiz, a Bíblia nos fala que a humanidade
de Deus. Hoje em dia, a Bíblia é clara, do qual que a Bíblia nos mostra, do qual que a palavra de Deus nos revela. Hoje em dia, dá uma escassez de salvação. Muitas pessoas não acreditam mais no Evangelho. Vivem passando por mal, por mal a pior na sua vida. Aí depois diz, eu sou filho de Deus. Misericórdia. Aonde que Deus está me colocando para me falar? Aqui está precisando. Muitos batem no peito e dizem, eu sou filho de Deus. Sabendo que a Bíblia fala diferente. A palavra de Deus nos revela diferente. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, você pode provar, pregador? Não, eu não provo, mas a palavra de Deus prova. Para nós ser filhos de Deus, a Bíblia nos mostra, nos revela que nós devemos se entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Mas você não falou ainda. Você não falou o versículo correto. A Bíblia nos fala no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus disse dessa maneira: para nós ser filhos de Deus, nós devemos se entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Fazer um compromisso com Ele, fazer uma nova aliança. Assim como você que é casado, você fez uma aliança com a sua esposa fez uma aliança com o seu marido. É uma aliança até a morte que se separa. A Bíblia fala dessa maneira. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Mas você não falou ainda, confirmando. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e o 12, que diz: Deus, Jesus dizendo com a sua palavra: eu vim para que era o seu, mas os seus não receberam. E a palavra de Deus se fala, quando Jesus se referiu essa palavra, já está referindo do povo de Israel. O povo de Israel rejeitaram o Messias, o nosso Salvador. Mas no versículo 12, que fala de outra maneira: mas portanto, aquele que deu crédito ao meu nome, este foi feito ser filho de Deus. Para nós fugir da condenação, de nós fugir da destruição desse mundo, para nós ouvir a trombeta de Deus, a última trombeta, nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Aí nós vamos estar ouvindo a última trombeta, a sétima trombeta. A sétima trombeta prestes a ser tocada. A sétima trombeta está perto de ser realizada. A sétima trombeta vai soar. E a palavra de Deus nos diz que quando a sétima trombeta se soará, a Bíblia nos fala, só os salvos, os que vai ser arrebatado ao céu, vai estar ouvindo a sétima trombeta. Assim, de repente, você está conversando com uma pessoa, e uma pessoa entregou a sua vida a Jesus, está ao seu lado. Assim, de repente, você não vê ele mais, ele já foi arrebatado. Mas você não vai ouvir a sétima trombeta, a última trombeta. A última trombeta, vou falar de novo, só aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que vai ouvir a sétima trombeta, a última trombeta.
Aí haverá angústia, aflição, agonia para com toda a raça humana, com aquele que não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Aonde que eu acabei de ler? Aqui, 1 Tessalonicenses, nas cartas paulinas, no capítulo 4, versículo 16, que fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu faço apelo com sua vida. Você que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que não fez um compromisso, uma nova aliança com o Senhor Jesus, é tempo aceitável, é dia aceitável, é hora aceitável a salvação. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da condenação, fugir do juízo de Deus. A sétima trombeta é o juízo de Deus. Aí você não tem mais saída, aí só sofrimento, angústia, aflição. E a palavra de Deus nos diz, nesse grande dia do Senhor, quem vai estar reinando a este mundo é o anticristo. O anticristo vai estar reinando este mundo e vai implantar uma só moeda. E aquela pessoa que não tiver a sua marca 666, você não comprará, você não venderá, você não vai comer nada. E vai implantar uma paz enganosa, falsa, por um tempo. Por um tempo. Não é para toda a vida, mas sim por um tempo. E a palavra de Deus nos fala: por esse tempo dele, a humanidade vai sofrer, vai ser enganado. O anticristo é o filho do diabo. O anticristo é o filho da mentira, o enganador, o falso. E a palavra de Deus nos fala: ele não vai ser misericordioso. A palavra de Deus nos fala nesse grande dia do Senhor, para as pessoas alcançar a sua salvação, ele vai ter que derramar seu sangue. Hoje está fácil. Hoje está fácil, porque todos têm a liberdade para alcançar a sua salvação. Jesus pagou um preço muito caro, derramando seu sangue na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que a cruz, toda aquela pessoa que morresse pendurada na cruz, era considerado como malfeitor, Assim, por isso, quando Jesus foi condenado à morte, considerado como malfeitor, tinha dois malfeitores ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus fez maldito para os malditos. Quem é os malditos? São nós, são a humanidade, são você, eu. Nós somos malditos. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para quebrar o protocolo, para que todos venham sair da maldição. Mas como você está dizendo que estou na maldição? Não, é a Bíblia que fala, a palavra de Deus que nos mostra. A Bíblia nos fala: através de um veio o pecado. Se veio o pecado, vem a maldição.
venha a condenação de Deus para com toda a humanidade. A palavra de Deus nos diz que toda a humanidade está debaixo da maldição através de uma pessoa, mas através de um veio a graça não merecível, aonde que toda a raça humana não era digno de Deus, das bênçãos de Deus, mas Deus enviou a sua graça a este mundo para nos proporcionar e nos conceder a nossa salvação e tirar da maldição e colocar debaixo das bênçãos de Deus. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Se eu falar para você, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer, eu quero ir para o céu. É um lugar de descanso. O inferno é sofrimento. Então, para você fugir do inferno, você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus, o único que pode nos tirar da condenação, da destruição, da maldição. Se chama Jesus, não tem outro ser. Jesus fez maldito para os malditos, para que eram nós é maldito, mas Jesus morreu para nos conceder salvação. O homem pecou, está destituído da glória de Deus, e é por essa razão Deus enviou meu amigo para ele rever. Marcela, a porta meio aberta, toma cuidado. Isso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ouvir. Nós temos que ouvir a última trombeta. A trombeta do juiz de Deus. A palavra de Deus nos fala: a ira de Deus já dura pouco. Agora, Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, como mediador. Como mediador. Mas quando ele, como um advogado, a Bíblia nos fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Mas quando Jesus vir, ele não vai vir mais não como advogado, não como mediador, mas sim como juiz. O juiz de Deus. E o juiz de Deus é fiel. E a última trombeta é o juiz de Deus. A sétima trombeta é o juiz de Deus. Meu Deus, meu Pai, não é por muito que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração do pecador. Ó meu Deus, que o Senhor possa agir na vida deles, que vem confirmar a sua chamada, o seu propósito, a sua promessa na vida dessas pessoas. Oramos e colocamos a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.